amados, meus irmãos, meus amigos, boa tarde, boa noite. Jesus é o mestre da minha vida e Jesus é o mestre da vida de muitas pessoas cristãs. E ele é até o mestre de muitas pessoas que não são cristãs. Interessante, Jesus é mestre. É o chamado didata, o professor, aquele que leciona, aquele que transfere ensinamentos, aquele que nos passa o amor fraternal, a bondade, a caridade, a mansidão, a benevolência, o perdão. Jesus mestre e sempre mestre. Para nós cristãos, Jesus é sempre mestre? Não. Para nós cristãos, que somos salvos pelo sangue remidor de Jesus e que temos as Escrituras Sagradas como única regra de fé, Jesus é mestre também, mas ele é, acima de tudo, soberano e Senhor. Porque na condição de soberano e Senhor é que ele confecciona em nós uma legítima e autêntica personalidade cristã e identidade cristã, e nos concede o Espírito Santo de Deus. Então você vê que o Jesus mestre nos é muito conveniente a nós cristãos, e é conveniente a muitas pessoas que não são cristãs. Muitas seitas espiritualistas que não são cristãs, elas têm Jesus como mestre. Mas qual é a grande diferença? É que nessas doutrinas que não são cristãs, Jesus é o mestre, eterno mestre, está restrito à condição de mestre e está proibido de se manifestar como Senhor e soberano. Contrariando assim as próprias palavras de Jesus, que diz: vós me chamais de mestre e Senhor, pois bem eu sou. Jesus mesmo afirmou: eu sou mestre porque eu leciono. Eu sou o didata. E eu também sou o Senhor e soberano, porque eu exerço, transformo e tenho poderes que nenhum homem pode ter, que nenhum espírito pode ter, se de mim não for concedido ou por intermédio do Espírito Santo de Deus. É interessante porque que Jesus é sempre aceito como mestre. Porque você fala em Jesus como mestre, você automaticamente vai falar em amor fraternal, caridade, bondade, mansidão, humildade. E quem não é tocado por esses aspectos? Qual é o homem ou mulher de coração mais endurecido na face da terra que não se dobra a essas condições de Jesus mestre? Falou em amor, falou em mansidão, falou em caridade. E se a pessoa que estiver falando em Jesus mestre for bastante habilidosa, haverá um grande e profuso lacrimejamento das pessoas durante uma palestra. Jesus como mestre e mestre é bem-vindo na nossa vida cristã, porque é um dos componentes da nossa vida cristã. Jesus mestre, mas cuja soberania e cujo senhorio nós não podemos tocar. Nós amamos Jesus como soberano e amamos Jesus como Senhor. Mas muitas seitas e doutrinas não suportam, não toleram e proíbem que Jesus se manifeste como Senhor e soberano. Ou seja, proíbem, evitam a disseminação desse entendimento em seus novatos, em seus principiantes e em seus seguidores. Porque eles não podem conhecer o verdadeiro Jesus. Se eles conhecerem o verdadeiro Jesus, eles vão ter que conhecer o soberano e Senhor, além de conhecer o Mestre. Por isso, em certas doutrinas, em certas seitas, Jesus está tolhido
na sua condição de Senhor e soberano. É como se eles dissessem: Jesus, você vai pegar o microfone e falar tudo ligado à tua maestria, mas, por favor, não se manifesta como Senhor e soberano. Aí como se Jesus dissesse: sim, eu vou obedecer ao que vocês pedem. Parece uma piada de mau gosto, mas é isso que acontece em muitos lugares. Se em nossa vida cristã legítima e autêntica, que é promovida pelo sangue remidor de Jesus, Jesus é bem-vindo e é indispensável como soberano e Senhor, como mestre e também como mestre em muitas atividades religiosas, em outras doutrinas. Jesus só é conveniente como mestre, mas ele não é conveniente nem é bem-vindo como Senhor. Por que ele, nessas outras doutrinas, não é admitido, não é permitido e não é divulgado, nem é difundido como Senhor e soberano? Porque nessas doutrinas acontecem algumas coisas que os discípulos, que os seguidores, que os principiantes não podem conhecer. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro falando à multidão, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados, quer dizer, anulação de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para nós cristãos, isso é maravilha, é verdade absoluta. Arrependimento, remissão dos pecados e o recebimento do Espírito Santo. Mas em muitas seitas que falam de Jesus, mas não são cristãos, essa condição de Jesus soberano não pode aparecer. Aí então você vê porque exuberam quando falam no mestre, mas eles se intimidam quando falam no soberano. Eles nem falam no Jesus soberano, porque eles dizem que não há remissão de pecados, não existe Espírito Santo e não existe arrependimento. Só existe evolução moral e espiritual através de méritos humanos. É por isso que Jesus, ele só é pleno e respeitado na sua plenitude na fé cristã. Em muitos lugares onde se fala de Jesus, Jesus não é considerado, não é sequer respeitado. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Salvação é coisa de soberano, é coisa de Jesus, com a atuação da palavra e do Espírito Santo. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é uma segunda verdade das muitas que falam de Jesus, Senhor e soberano. Então, você vê que não existe a confecção, a formatação de uma identidade cristã sem a intervenção soberana de Jesus. E Pedro aqui diz: em nenhum outro nome existe salvação. Somente em Jesus, especificamente como Senhor e soberano. Então, você vê como as Escrituras falam em Jesus soberano, dão exemplos da sua soberania. Temos também no livro, na carta de Paulo aos Coríntios,
2 Coríntios 5, 18, quando Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Então, quem promove a nossa reconciliação é Jesus Cristo. Isso é ato soberano, é ato do Senhor. Em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então você vê que as Escrituras e o próprio Jesus falam bastante em seu senhorio, mas muitas pessoas não podem falar no senhorio e na soberania de Jesus, porque seria um constrangimento para os seus mestres. E as pessoas que veredam por certas doutrinas, pensando que estão na presença de uma vertente cristã, na verdade estão veredando por uma doutrina anticristã. Porque toda doutrina que nega Jesus como Senhor e soberano, ela não é cristã, ela é anticristã, principalmente as que têm origem no chamado iluminismo do século XIX. Uma outra condição em que Jesus não é mestre, uma outra condição em que Jesus é obrigatoriamente Senhor e soberano, porque fala de atos soberanos de Jesus. Está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Do 13 ao 17. Vejam bem o que é soberania de Jesus, presente no cristianismo escriturístico, porém é ausente num pseudo-cristianismo que não suporta as Escrituras Sagradas. Diz o texto em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você veja bem que as Escrituras dizem que em Jesus, Senhor e soberano, existe remissão de pecados, anulação de pecados, porque ele, Jesus, pagou o resgate por nós. Ele é o nosso remidor. Mas isso é patente em toda a fé cristã, mas é oculta propositalmente em outras manifestações que querem parecer cristãs, mas não são cristãs. Porque nessas seitas e doutrinas, Jesus exubera como mestre, mas ele é tolhido na sua identidade de Senhor e soberano, porque ele é o remidor de nossos pecados. E no versículo 15 tem coisa muito mais séria ainda, que somente os cristãos podem compreender. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, dentro da triunidade santa, a criação toda foi feita na presença de Jesus, com a colaboração de Jesus e colocada aos pés dele, para que ele dispusesse de toda a criação. Você vê, isso só se faz com alguém que vem das regiões celestiais e é soberano e Senhor. Não se faz isso com o mestre, isso só se faz com o soberano e Senhor.
Não podemos aceitar nenhum ensinamento em que Jesus é escondido propositalmente na sua condição de Senhor e soberano, porque certamente estaremos perante uma adulteração da obra salvadora de Jesus, uma adulteração do cristianismo, uma adulteração da verdade de Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha bem a grandeza do soberano, Jesus Cristo. Isto aqui não está falando de mestre nenhum. Não está falando das qualidades didáticas de Jesus Cristo, mas da sua condição maior. E qual é a condição maior de nosso Senhor Jesus Cristo? Senhor e soberano. Aquele que veio das regiões celestiais e é capaz de anular os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos salvar. Como alguns poucos textos provam aqui. Então, Jesus Mestre, em qualquer seita que fale de amor, caridade, benevolência e perdão, em qualquer seita que se diga cristã, mas que Jesus só aparece como mestre, existe aí o espírito do engano. Alguma coisa importante está sendo propositalmente ocultada dos seus seguidores, dos seus principiantes. Por isso eles ficam tão apaixonados, pensando que o cristianismo é uma coisa do passado. E existam doutrinas modernas, ou doutrinas melhores, ou doutrinas superiores. É isso que o diabo, o príncipe desse mundo, deseja que as pessoas pensem. Jesus e nós provamos aqui, tanto nas palavras de Jesus em João 13, como algumas poucas passagens bíblicas, que ele, Jesus, não pode ser, digamos, roubado da sua condição de Senhor e soberano. Porque se isso for feito, ele não pode perdoar os pecados, não pode nos reconciliar com Deus e não pode nos conceder vida eterna, nem conceder o Espírito Santo, nem sequer a anulação de nossos pecados. Por isso, nós cristãos vivemos Jesus Senhor e soberano e Jesus Mestre. Para nós isso é perfeitamente normal. E as duas condições de Jesus são indissociáveis. Porém, existem muitos ensinamentos que foram maquiados, foram formatados, foram confeccionados para ter um aspecto anticristão velado, usando a própria maestria de Jesus Cristo para tentar ocultar timidamente, ilicitamente, a condição de Jesus Senhor e soberano. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua plenitude, muitas pessoas acham que nós somos intolerantes. Nós estamos sendo reais e verdadeiros. Porque Jesus é Senhor e soberano e é também mestre. E nós provamos aqui nas palavras de Jesus, na palavra dos apóstolos, nas Escrituras Sagradas. Cuidado aonde Jesus aparece exclusivamente como mestre. Perguntem, aonde está o soberano? Aonde está o Senhor que anula os nossos pecados? Aonde está o soberano que nos reconcilia com Deus? Cadê o nosso remidor? Cadê o nosso resgatador? O que vocês fizeram com ele? Ele deixou de existir? Provem que ele deixou de existir. Então, essa mensagem é para despertar nas pessoas
que não existe na face da terra, neste século principalmente, nenhuma doutrina cristã, nem melhor, nem mais moderna, nem superior, nem mais racional. O que existe é um cristianismo verdadeiro e um pseudo-cristianismo. No pseudo-cristianismo, Jesus somente aparece como mestre, mas no verdadeiro cristianismo, Jesus é indissociavelmente Jesus Senhor e soberano e Jesus mestre. Amém? Que você entenda isso e que você divulgue essas coisas para as pessoas que estão principiando na fé cristã, porque há muitas pessoas veredando pelo caminho do erro, muito satisfeitas e muito felizes com o amor, a caridade, a benevolência e o perdão ensinado pelo mestre, mas não conhecem a necessidade e jamais conhecerão do Senhor e soberano que intervém e que exerce. E é Ele que tira a nossa natureza pecaminosa, nos dá legitimidade cristã, nos concede vida em abundância, nos concede vida eterna e nos reconcilia com Deus Pai. Portanto, nos resgatando e nos salvando da nossa condição pecaminosa. Jesus é Senhor e soberano e mestre também, mas se Jesus é condenado a ser apenas mestre, se ele é, no caso, induzido a se comportar apenas como mestre, existe aí um grande espírito de mentira e de engano. E o mestre da mentira é Satanás, que tocando no coração dos homens, vem trazer mau entendimento. E muitas pessoas boas estão veredando pelo caminho esquerdo, pelo caminho do abismo, e não pelo caminho direito, o caminho traçado por Jesus, pelos apóstolos e pelas Escrituras. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, e que essa mensagem desperte você, porque tem até pessoas no meio cristão que ainda não sabem muito bem a diferença entre o Jesus soberano e o Jesus mestre. Que Deus abençoe você e te livre de todo espírito de mentira e de engano, que vem do coração malicioso do homem e vem das artimanhas de Satanás. Tenha um dia bom em nome de Jesus.